O nosso tema de hoje é o coração do crente. E muitas vezes, eu não sei se vocês já pararam para pensar e se perguntar, como uma pessoa pode ouvir a palavra de Deus e mesmo assim permanecer a mesma? Isso se explica com a depravação total do ser humano. O homem, por natureza, ele está morto em seu pecado, em seus desejos carnais, não tem a possibilidade de conhecer a palavra do Senhor, sem que o Espírito Santo ele venha de encontro, sem que o Espírito Santo ele venha falar ao nosso coração. Somente através dele nós podemos conhecer a palavra. Mas será que a palavra de Deus ela é ineficaz por conta disso? Não, de forma alguma. Porque ouvir a palavra de Deus ela não garante a transformação. Mas é a ação do Espírito Santo que vai fazer a transformação na minha e na sua vida. E será, então, que pode ser que o problema é o pregador? Para que as pessoas não ouvem a palavra? Algumas vezes, alguns pregadores não têm a perseverança na verdade da Escritura. E isso prejudica os ouvintes. Mas para aqueles que preservam a verdade da Escritura, não é dependente dele, para que o Senhor se faça conhecido ao povo, que fale ao coração de vocês. Mas é inteiramente o Espírito Santo, trabalhando na minha e na sua vida. Por nós mesmos, nós não temos a capacidade de entender a palavra, mas é o Senhor, através do Espírito Santo, que trabalha em nós, né? E nós temos alguns atributos. A palavra de Deus ela tem toda a autoridade, ela é suficiente, ela é a necessidade para o teu povo. Por isso é importante ter a pregação. E então nós vamos ver o texto de hoje, que nós veremos exatamente sobre isso. Uma parábola do semeador, que vai nos mostrar que essa palavra de Deus ela vai cair em diversos solos. Nós veremos aqui 4 tipos de solos, e a pergunta introdutória que nós fazemos é: como está o meu e o seu coração? Como ele se encontra neste momento? Como eu e você tem recebido a palavra de Deus? Nesse dia, Cristo pregou a diversas pessoas. Esse dia é o dia do Senhor. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, vai ver que ele saiu no dia para pregar, no sábado. Para nós hoje, o domingo, nós separamos esse dia para cultuar ao Senhor. Então ele pregou, ele fez sinais, ele curou, e perto dele veio uma grande multidão. E por que ele falava em parábola? Naquela época, no judaísmo, era muito comum que o ensino fosse feito por parábolas, né? Essa parábola ela é uma analogia longa. Ela frequentemente ela apresenta para a gente na forma de uma história. Então ele conta uma história, uma longa analogia, e tem um significado. Todas as parábolas elas exigem mais explicação para que a gente consiga entender. Tanto que se a gente for dar uma olhada no versículo 11 e 12, os discípulos já chegam ao Senhor Jesus Cristo e pede uma explicação. E perguntam por que ele falava em parábolas. E nessa palavra a gente vai entender que Jesus ele vai nos ensinar que a palavra de Deus ele cai em 4 solos. Solos diferentes. Esse solo aqui vai se referir ao coração. Então, a palavra de Deus, ela recai sobre 4 tipos de coração. E ela trabalha de formas diferentes. Nós veremos que apenas um coração aqui é aquele coração que recebe essa palavra e que coloca em prática, e que é um coração que frutifica diversos frutos a Deus. Nós veremos, então, que essa palavra, primeiramente, ela pode cair num coração duro, que dá no versículo 4, que é assim que nos diz o Senhor. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então aqui é um solo duro, onde a palavra ela cai e não consegue frutificar. É um solo que tem uma superfície muito árida, e que não tem como dar nenhum tipo de fruto, não cria raiz. É como se a gente fosse pegar no asfalto ali e começasse a plantar e não conseguisse
frutificar ali, não sai uma flor dali. As mulheres aqui que sabem mais de flor, sabem como funciona todo um solo. Ele não consegue dar nada ali. Então, assim que recebe a palavra, vem o maligno e retira essa palavra dos corações. Né? Nós vemos aqui uma resposta que o Senhor dá no versículo 19, em respeito a esse solo. O Senhor nos diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Cai, vem o maligno e arranca a palavra de Deus nos corações. Um exemplo muito claro para a gente é quando nossos familiares, os nossos amigos, colegas de trabalho, a gente fala a palavra, mas muitas vezes eles querem ouvir isso por obrigação. Eles não têm nenhum interesse. Então, aquele coração é um coração duro, um coração onde não tem penetração da palavra de Deus. Ele não tem nenhum tipo de interesse para entender e para ouvir. E muitas vezes ele vai ouvir isso aqui por uma obrigação. Um exemplo que a Bíblia nos dá sobre isso é o rei Acabe. Ele ouvia a palavra, ele recebeu o sinal, mas logo vinha o maligno e retirava a palavra de Deus no seu coração. Ou seja, embora ele ouvia, era à beira do caminho. Ele continuava nos seus delitos e pecados. Também tinham fariseus, as pessoas que viu Jesus Cristo, mas mesmo assim o crucificaram na cruz. Então esse é o primeiro tipo de coração que nós vemos, que a palavra de Deus ela pode cair. Depois disso nós vemos que o outro tipo de coração, o outro solo aqui é um solo rochoso. O que é um solo rochoso? É um solo bem raso, e depois vem uma camada de rocha. Olhando assim, a gente vai ver aquela terra é uma terra, nossa, dá para plantar. Mas quando a gente começa a cavucar aquela terra, a gente vê que há solo, um solo muito rochoso. Não sei se alguém aqui já fez um alicerce de uma casa, e tem lugares que a gente vai fazer um alicerce, é muito difícil penetrar aquele alicerce. Então, esse é um solo rochoso. Você bate ali, e mesmo assim você não consegue perfurar para que você consiga fazer o desenho da casa. Então, esse é um solo que, aparentemente, é apenas uma terra, que ao plantar a gente vai conseguir fazer florescer ali, mas não é assim. Ele parece ser uma terra fértil, mas não tem profundidade para criar raiz. São as pessoas que fazem um compromisso emotivo, superficial com a salvação em Cristo. Mas ele não é real, é apenas superficial, ou feito pela emoção, por um momento. Pessoas que mantêm interessadas somente enquanto não entendem o alto preço de ser um cristão, que é abandonar o seu pecado, abandonar os seus delitos e se achegar ao Senhor. Enfrentar o mundo para permanecer na palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas, quando começam a entender isso, e veem o preço que é pago, elas não querem continuar. Elas não querem deixar os seus pecados, os seus desejos. Uma ilustração clara para a gente foi Judas. Judas ouviu a palavra. Judas caminhou com o Senhor, mas ele veio e o traiu. O traiu por dinheiro. Ele traiu e entregou Cristo para que fosse crucificado. Um exemplo também para a gente, do Antigo Testamento, é Saul. Saul, ele aparentemente servia, mas no fim o que Saul fez? Fez a sua própria vontade. Parecia uma terra fértil, mas ela não criou raiz pelo seu solo rochoso. E assim, é o segundo coração, qual a palavra de Deus cai. Nós também temos o coração espinhoso. Um coração onde ele entra a palavra naquele solo, mas ele, em vez de criar raiz, ele cria espinhos, que vai perfurando ali e sufocando as palavras do Senhor. Esse é aquele que até busca a Deus, mas o amor nas coisas deste mundo faz com que a palavra do Senhor seja sufocada e a matando em seu coração. Muitas pessoas, elas dizem amar a Deus, mas vivem o tempo todo buscando dinheiro, bens, reconhecimento para si, glória para si, ao invés de buscar somente a Deus. É errado trabalhar?
e ter o sustento para sua família? Não. Mas muitas vezes mas o errado é a gente buscar incessantemente o dinheiro e viver por isso. É eu querer trabalhar e me gloriar em todo o tempo pelo trabalho que eu faço. Todo trabalho que eu e você faz é para o Senhor. E quando a gente começa a buscar reconhecimento próprio, glória para nós mesmos, a palavra do Senhor vai sendo sufocada. Porque acaba que eu e você começa a ser o nosso próprio ídolo, o nosso próprio Deus. Então, a gente troca nós mesmos no lugar de Deus. Então, é muito importante a gente não deixar com que as coisas deste mundo, você desejar tanto uma casa, você desejar tanto um carro do ano, desejar tanto ser reconhecido pela sua profissão, que sufoque a palavra de Deus. Isso são coisas que a gente pode conquistar sim, mas não é o foco pelo qual eu e você foi criado. O nosso foco é glorificar ao Senhor. Independente se eu tenho bem material ou não. Independente se eu sou reconhecido pelo meu trabalho ou não. Que tudo seja para a glória de Deus. Então, que as coisas deste mundo ela não venham sufocar a palavra de Deus em nós. Uma ilustração para a gente é o jovem rico, né? Em Mateus 19, 21, 22, vai nos dizer assim. Jesus diz ao jovem, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem lhe vai responder o seguinte ao Senhor. Ao ouvir essas palavras e possuir muitas propriedades, o amor do dinheiro, pelo dinheiro e pelo mundo sufocou a palavra do Senhor. Porque ele pegou e saiu, não quis doar todos os seus bens. Ele tinha um solo, ali foi recebida a palavra, ele até foi até Cristo Jesus. Mas o amor pelo dinheiro, o amor pelas suas riquezas, fez com que ele negasse a Cristo. Mesma coisa nós vemos em Ezequias, que mesmo Deus fazendo milagre na sua vida, ele se gloriou e amou a sua própria glória, se colocando no lugar do próprio Deus. E isso é muito comum nos dias de hoje. A gente amar tantas coisas do mundo e não preservar o amor a Deus. E agora vem aquele coração, um coração fértil. Aquela terra onde você pode plantar alface, tudo que vai frutificar. Aquele solo onde você planta uma árvore e é aquela árvore mais bela, com diversos frutos. Esse é o coração que eu espero que eu e você tenha. Um coração que, de fato, recebe a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, é aquele que está disposto a suportar tudo pelo soberano Deus, com alegria e perseverança. Independente da condição que eu e você se encontra, o nosso coração, ele deve ser um coração que busque amar ao Senhor, com alegria e perseverança. Se você padece de uma doença, se alegre e persevere. Se você passa por dificuldades financeiras, se alegre e persevere. Independente da situação que eu e você se encontra, ame a Deus. Este é um coração do verdadeiro crente. Essa é a árvore que dá realmente frutos, em meio a qualquer circunstância, na perseguição, na tristeza, na angústia e também na alegria. Não só aqui na igreja eu e você precisamos dar frutos, mas onde quer que nossos pés estejam plantados, que a nossa árvore seja frutífera e fale a todos que estão ao nosso redor. Uma ilustração muito clara para a gente aqui é o rei Josias. Depois que o sumo sacerdote Ilquias, ele vai pegar o livro ali da lei, e Josias ele percebeu ao ler que o povo estava em rebeldia e começou a reformar ali todo o espaço, ali o templo que eles tinham. Ele interrompeu a adoração aos falsos deuses, ele destruiu os altares que serviam ao paganismo, e de fato ele recebeu e o seu coração começou a frutificar a palavra de Deus. E foi assim comigo e você também. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ao receber a palavra do Senhor nós abandonamos as nossas práticas pagãs e já chegamos a Deus e começamos a frutificar os frutos que nós temos descritos em Gálatas, né? Longanimidade, paciência, amor, misericórdia, bondade. Um exemplo também para a gente, que é o mais conhecido, Paulo. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele matava os cristãos. Mas a palavra foi de encontro,
criou raiz em seu coração e ele frutificou. Ao invés de perseguir, ele se tornou perseguido. Ao invés de empreender, ele foi preso. Ao invés de matar, ele foi morto. E assim deve ser a minha vida e a sua. Estar dispostos a, em todo tempo, servir a Deus. Em todo tempo, amar ao Senhor. Que o Senhor ele possa continuar trabalhando a Tua palavra em nós, para que nós possamos frutificar. Esse cristão é aquele que age com paciência, amor, misericórdia, mansidão, bondade. Aquele que é hospitaleiro, aquele que prega no trabalho, prega para os vizinhos, prega especialmente com a sua vida. A sua vida é um ato de amor a Deus. Onde é que você esteja, você é visto de uma forma diferente. Pelos seus frutos, pela forma com que você fala, pela forma com que você age. Seja no mercado, seja no trabalho, seja no hospital, seja num momento de angústia que nós passamos aqui. E nós estamos passando. Nós estamos passando com o nosso país, muitas vezes com os nossos familiares que padecem de doenças, mas que a gente possa continuar frutificando em meio a todas essas circunstâncias. Que o Senhor ele continue trabalhando a sua palavra em nosso coração. Então nós aprendemos aqui que o reino de Deus, ele cresce pela pregação, pois o semeador saiu a semear. Cristo saiu a pregar a todos, deu essa ordenança para a gente em Mateus, e a gente continua aqui pregando a palavra do Senhor. E é por meio da pregação da palavra que o reino vai continuar crescendo. Não é só a pregação que nós vemos aqui no domingo, mas é pela pregação da minha vida e da sua. A forma como o presbítero Marcelo prega no seu trabalho é para o crescimento do reino. A forma pela qual ele prega na sua casa para os seus netos é a forma pela qual o reino de Deus ele cresce. Então nós somos chamados a pregar, não só aqui no púlpito, mas em toda a nossa vida, em todos os âmbitos que nós estivermos, pregue, porque ela é usada, a palavra de Deus, para o crescimento do reino, para que a nossa família cresça, para que o reino de Deus no céu seja grande, e que nós possamos desfrutar dessa bênção que nós receberemos no futuro. Devemos semear fielmente e abundantemente, porque eu não tenho o poder nem você de saber em qual solo a palavra de Deus vai cair. Nós só temos um dever, uma ordem. Pregue por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Então, pregue. Não tem como nós sabermos qual solo vai cair. Mas nós descansamos porque sabemos que o Senhor, Ele trabalha através de nós. E nós vemos também que o resultado da pregação não depende de quem? Do pregador. Porque se dependesse do presbítero Léo, dificilmente, na verdade, de modo algum, vocês poderiam ser alcançados. Uma pessoa que é pecadora, que é incapaz, mas pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, consegue expor a palavra para que vocês consigam entender. Não é pela minha eloquência, porque não é boa, não é pela minha fala, mas é sim pelo agir do Espírito Santo, que o coração de vocês são aquecidos pela palavra de Deus. Então nós temos que entender que o nosso dever como cristão é pregar, mas também observar os nossos corações, como os nossos corações estão. Somente o nosso coração, a palavra vem, e ela não tem fruto nenhum? Ou ela vem e nós apenas vivemos em determinados tempos? Quando estamos com tristezas, nós buscamos a Deus. Aí estamos lá vivendo para Deus. Mas no momento de alegria, eu já esqueci. Ou estou vivendo para Deus, mas quando eu começo a padecer financeiramente, eu me esqueço de Deus. Como será que é o nosso coração? Será que então o nosso coração é aquele que se alegra em qualquer circunstância, que vive inteiramente para Deus, que dê frutos de 1 a 100, de 61, de 31, que continue dando fruto, não importa a quantidade. Mas sabe aquela bela flor? Sabe quando você olha para o nosso irmão Diego e vê aquela árvore frutífera assim, ó, cheia de frutos do Senhor? É bondade, é um coração que tem um solo fértil, onde a palavra do Senhor está enraizada e o Senhor, dia após dia, domingo após domingo, continua regando, para que continue frutificando.
Então eu espero que toda a nossa igreja, todos vocês, nós possamos ser essa árvore bela, que caia frutos, muitos frutos, para que o Senhor seja cada dia mais conhecido, exaltado e adorado. Então o que eu peço a cada um de vocês, meus irmãos, é que vocês se autoavaliem e pensem em qual situação o coração de vocês se encontra. Será que nós estamos dando algum tipo de fruto? O Senhor é bem claro, e essa é uma advertência para nós, que aqueles que não frutificam após receber a sua palavra, ele será cortado e jogado fora. Então que nós venhamos a frutificar e que nós não venhamos ser uma árvore que seja cortada e morta, mas seja uma árvore cheia de frutos. Que o Senhor seja glorificado e exaltado através de nossa vida. E a pergunta que eu termino o nosso sermão de hoje é: qual coração é o seu? Que Deus vos abençoe.